Eu vou ler uma página do Minuto de Sabedoria e faço a prece, porque quando eu dirijo, eu sou assim, gente, faço tudo. Quero logo fazer tudo. Aí vamos lá, então. Bom, se algo de errado lhe aconteceu na vida, não diga que foi vontade de Deus. Não. Deus quer apenas nosso bem e nossa felicidade e nos dá os meios de sermos felizes. O mal que vem sobre nós é resultado de nossos erros passados, de nossa ignorância. Faça em seu redor uma sementeira de bondade e de perdão, para que amanhã possa colher os frutos de paz e de felicidade. Então, com os pensamentos unidos, né, entrando na sintonia de paz e de harmonia da nossa reunião, que possamos vibrar fortemente para que as bênçãos do nosso Mestre Jesus, que sentimos sobre nós, possam se espalhar e alcançar a todos os nossos irmãos que ainda estão a caminho ou que, por algum motivo, não poderão estar conosco. Que se espalhe por toda a comunidade, por todo o nosso país, por esse mundo, enfim, tão necessitado de paz e harmonia. Que estejamos todos aqui, firmes em nossos bons propósitos, com um desejo sincero de aprendermos, para que possamos realizar cada vez melhor as nossas tarefas. Assim, Jesus, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai maior, possamos iniciar a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Bom, então, esse nosso primeiro momento é destinado, assim, uns 30 minutinhos para a gente conversar sobre algumas questões que são importantes para o nosso movimento espírita. E hoje nós vamos falar, na área de atendimento espiritual, a parte de recepção, tá? Eu vou aqui já compartilhar para que a gente veja se está dando tudo certo, tá? Uhum. Bom, tá aí, né? A nossa recepção no Centro Espírita. E aí, antes de a gente já começar direto nos nossos slides, eu queria fazer uma reflexão, né? Há algum tempo, assim, os jovenzinhos não vão lembrar disso, né? Mas os mais velhos lembram que no início, quando a gente começou logo no trabalho do movimento espírita, não havia recepção nas casas, não é? As pessoas chegavam, iam assistindo às reuniões e, quando queria saber alguma coisa, perguntava para aqueles que achavam que era mais antigo na casa. Então, não tinha esse trabalho de recepção. Eu não sei precisar quando foi que esse trabalho começou de uma forma assim, efetiva, né, sendo assim, algo muito importante dentro do trabalho e que precisou de uma sistematização. De um tempo, assim, lá pelos anos 80, 90, pelo menos na minha casa, é que a gente começou a trabalhar essa questão da recepção, de perceber a importância de receber as pessoas que vinham a primeira vez à casa, sem saber direito o que era. Ainda mais que, naquele tempo, havia-se muita confusão do que vinha a ser o espiritismo. E, não sei se vocês lembram, havia-se uma mistura, né, um pouco de catolicismo dentro do espiritismo, a gente ainda tinha umas imagens nas casas. Eu lembro mais do que acontecia na minha casa, porque a gente não tinha muito essa visitação das casas na época que eu entrei, depois que a gente foi entrando para o movimento espírita. Daí, quando essa percepção, né, dessa importância do trabalho de recepcionar as pessoas, a FEB começou a pensar nisso de uma maneira mais organizada, e hoje nós temos esse trabalho de orientação, né, às casas espíritas, de como desenvolver esse trabalho. E é exatamente sobre esse documento da FEB, que eu gosto de mostrar aqui, esse
esse livreto aqui que a gente tem, né, de orientação ao Centro Espírita, aqui. E é desse documento que nós vamos falar hoje, tá? Do que nós somos orientados em relação ao trabalho nas casas espíritas. E aqui a gente tem... demora um pouquinho a chegar aí. Vamos lá, meu filho? Tá aí. Bom, e aqui a gente tem essa é a primeira parte do livro, que fala da fundamentação, né? As 3 razões doutrinárias para esse trabalho. O primeiro, e algumas coisas, essas partes que estão marcadas, gente, fui eu mesma que marquei, não tem essa marcação no livro. Eu marquei que é para chamar a atenção e para a gente poder falar. Se alguém quiser ir anotando, né, alguma coisa para a gente falar depois dessa breve exposição que eu vou fazer, se vocês quiserem anotando alguma coisa para a gente conversar depois. Então, compromisso com Jesus para recepcionar com fraternidade e interesse, né? Nós estamos dentro de uma instituição espírita, então o mínimo que se espera é que haja fraternidade, né? Então, fraternidade e interesse, todos aqueles que são por ele enviados ao centro espírita. Se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aí eu quis grifar o ele e o aquele, para a gente pensar em Jesus, para a gente pensar em Deus. Então, nesse trabalho, quando nós estamos recebendo aquele que chega, nós estamos ali recebendo os que foram enviados. E daí a nossa responsabilidade grande de receber essas pessoas, né? No segundo, é a caridade com a doutrina espírita. Essa doutrina que para nós é tão cara, a gente tem que ter muito cuidado com ela, porque a maneira como nós, que temos o rótulo, né, de espíritas, como nós vamos vivenciar essa doutrina, isso vai ser muito importante para aquele que está vendo a primeira vez, tendo contato a primeira vez com os espíritas, com a casa espírita, e aí usando todos os meios lícitos e convenientes para a sua popularização. 2 elementos hão de concorrer para o progresso do espiritismo: o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de popularizá-la. Popularizá-la, mas de uma forma simples e que esteja totalmente de acordo com o que nos foi passado, né, pelo codificador. Amor pelo centro espírita, demonstrado no esforço de preservar-lhe a boa imagem diante daqueles que o buscam para seu esclarecimento e consolo. Porque se nós, que somos trabalhadores daquela casa, não fizermos o trabalho de uma maneira bem condizente com a nossa doutrina, nós vamos estar dando um testemunho negativo, não apenas para a doutrina, mas também para a nossa casa, que alguns vão achar que a doutrina não é uma coisa boa e outros vão achar que é a casa que não é boa, né? São 3 fundamentações importantes, né? 3 pontos de fundamentação importantes que o documento nos chama a atenção. Bom, e aí nós temos aqui. Bom, os trabalhadores encarregados da recepção devem receber fraternalmente as pessoas que chegam ao centro espírita, em seus espaços de atuação físicos e virtuais. E aí falávamos sobre isso na reunião do CAI da última sexta-feira, e me chamou muita atenção da questão do virtual, porque nesse momento de pandemia, onde muitas casas começaram o trabalho virtual, não tenho notícias de ninguém que tenha se preocupado com o trabalho de recepção virtualmente. Vamos entrar na reunião pública, aí alguém que está ali preparado para receber as pessoas. A gente fez uma coisa, quem ia chegando ia fazendo como fizemos hoje, né? Oi, boa tarde, seja bem-vindo, boa noite, mas não tinha uma recepção assim
sistemática, né, para aquele trabalho. E aí nós somos orientados que esse trabalho deve acontecer nos espaços de atuação físico e virtual, eventos e atividades espíritas, tendo como responsabilidade informar-lhes através de palavras e atitudes. Essa questão bastante importante, né, das atitudes. E o Centro Espírita é uma oficina de trabalho que procura disponibilizar-lhes o devido conforto espiritual. Nós sabemos que muitas pessoas procuram a casa espírita para resolver os seus problemas, seja problema de saúde, seja problema financeiro, seja problema familiar, não é? Problemas no trabalho. E nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que a casa espírita não é para resolver problemas, é para nos dar fortalecimento para enfrentar os problemas, né? E que, com esse fortalecimento e com a tranquilidade, a gente possa perceber melhor as formas de resolver as nossas questões. Né? Ali é o conforto espiritual, é uma oficina de trabalho, né? É aprender e aí, para tanto, devem servir na seara do Cristo, desejosos de aprender a trabalhar, porque muitas vezes são tidas assim as características do trabalhador. O trabalhador deve ser assim, 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 assim. Aí nós pensamos, não, eu não tenho nada disso. Eu não tenho condições de estar nesse trabalho. E aí o que fazemos? Saímos do trabalho. Mas não é essa a proposta. A proposta é que nós possamos aprender a trabalhar. Então, se eu preciso ter várias características para atuar bem dentro desse trabalho, e eu percebo que a maioria dessas características eu não tenho, o que devo fazer? Vou aprender a trabalhar, né? Vou estudar, vou me informar para que eu possa realizar bem o trabalho. Porque nós sabemos da grande dificuldade que nós temos de trabalhadores, né? Se formos exigir que as pessoas já cheguem no trabalho prontas, não vamos ter nunca os trabalhos realizados. Bom, aprender a trabalhar e conviver fraternalmente, confiantes no auxílio efetivo dos espíritos protetores. Nunca estamos abandonados, estamos sendo sempre orientados, basta que estejamos com os nossos canais de comunicação abertos, né, para entendermos as comunicações, as inspirações, as intuições que nos chegam. Espíritos protetores responsáveis pela tarefa de acolher e amparar irmãos necessitados, transmitir bom ânimo, esperança e confiança na misericórdia divina. Esses para os que chegam a primeira vez na casa, e se tivermos com isso assim bem forte dentro de nós, vamos perceber também os nossos irmãos trabalhadores, né, colegas de trabalho da casa espírita, né, irmãos que muitas vezes estão precisando de tudo isso, e muitas vezes nosso olhar está lançado apenas para quem chega e não para quem está. Então, vamos ficar atentos também para essa questão. E aí, seguindo, a recepção deve ter um ou mais coordenadores e equipes de colaboradores em número suficiente para atender a demanda. É recomendável que estejam devidamente identificados, de forma a serem facilmente encontrados pelo que buscam o centro espírita. Não sei se todas as casas ou se algumas casas, mas eu nunca cheguei numa casa espírita para ver a recepção identificada. Talvez a gente não preste muita atenção nessa necessidade, né, da identificação dos recepcionistas. E quando se fala da recepção que deve ter assim vários colaboradores, nós vamos trabalhar dentro do que nos seja possível, porque nós sabemos que material humano não é uma coisa muito fácil de encontrar, né, em trabalhos assim voluntários e tal. Vou anotando, tá, gente? Se vocês quiserem fazer algum comentário, não precisa ser uma questão, pode ser um comentário para enriquecer a nossa conversa. Vamos lá. A passagem de um slide para o outro, ele é demorado. E aí vamos às recomendações gerais ao recepcionista. São orientações, não é que nós tenhamos de seguir exatamente o que está sendo dito ali, porque é um documento
que veio da FEB, né, do CFN, não, são orientações, né, são recomendações dadas para que nós possamos realizar o trabalho da maneira, né, melhor possível. E aqui tem. É importante que o recepcionista tenha facilidade na relação interpessoal. E aí eu grifei essa parte, porque é evidente, né, que se nós vamos trabalhar com o público que chega de diversas formas, que a gente não sabe como é que a pessoa vai chegar ali, é necessário essa facilidade de interpessoalidade. Imagina se é alguém que não gosta de conversar, que não gosta de sorrir, né, que não tem essa facilidade de chegar perto da pessoa, que vê uma pessoa que chega assim meio perdida, e chegar perto para perguntar, para falar, está tudo bem, está precisando de algum auxílio. Né? Se é uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, vai ficar um pouco complicado. Que saiba tratar as pessoas com generosidade, com empatia, com brandura, indulgência e segurança. E ter equilíbrio para não se aborrecer com a agitação dos locais de grande movimentação de pessoas e para não se perturbar diante de situações como as de lidar com pessoas revoltadas e alcoolizadas, porque isso pode acontecer, de chegar a casa pessoas drogadas, né, pessoas alcoolizadas, pessoas de todos os tipos, e daí ter um certo equilíbrio para isso. É lógico que nós estamos vendo aqui muitas características, né? Generosidade, empatia, brandura, indulgência, muita coisa colocada que a gente vai precisar trabalhar para desenvolver tantas qualidades. E isso não vai nos valer apenas na casa espírita, vai nos valer no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Porque se tivermos essas facilidades, vai ser muito mais fácil lidar nesse mundo assim um pouquinho conturbado que a gente está vivendo. É indispensável ter boa conduta moral. Né? Isso aí é indispensável em qualquer momento, em qualquer lugar, incluindo o hábito da prece, o interesse fraternal pelas pessoas, né? Gostar de gente. É importante gostar de gente, porque quando a gente gosta, fica muito mais fácil de lidar com dificuldades. Né? E se a gente não gosta, tudo que, por menor que seja, parece muito grande. Então, gostar de gente, agir com equilíbrio emocional, ponderação, paciência e segurança. Então, são qualidades, né, virtudes que nós estamos, com certeza, empenhados nesse trabalho, né? Trabalhar isso para que a gente possa conviver bem dentro da casa espírita, fora da casa espírita, em todos os locais onde estivermos. Está integrado efetivamente em pelo menos um grupo de estudo espírita. E, embora isso pareça uma coisa muito simples e evidente, nem sempre a gente consegue um trabalhador que esteja integrado num grupo de estudos. Ser um trabalhador comprometido com tarefas do centro espírita. É fundamental ter conhecimento da doutrina espírita, estar familiarizado com as obras da codificação e de autores que guardam sintonia com estas. Mas todo trabalhador dentro de uma casa espírita tem que estar estudando, nós sabemos disso, mas muitas vezes temos um trabalhador que é excelente, mas que acha que a reunião pública já é o suficiente. Não precisa se integrar no grupo para se aprofundar nas obras da codificação. Essas dificuldades ainda enfrentamos. Devem ter em mente que o centro espírita é a casa de Jesus. Olha a responsabilidade, gente, é a casa de Jesus, que envia seus mensageiros para auxiliar e inspirar na condução das atividades doutrinárias. Assim, devem receber e bem acolher todos que chegam, envolvendo-os em clima de vibrações e sentimentos fraternos, apresentando-se com um sorriso amigo, para que todos se sintam à vontade e guardem a certeza de que essa casa é a casa de Jesus. Então, veja, nós vamos estar com essa responsabilidade de apresentar a casa espírita com a casa de Jesus. Aquela casa que acolhe,
né, que orienta, que vai buscar, né, o esforço em atender às necessidades daquele que está chegando, está procurando. Por que você veio? Para se esclarecer, para conhecer a doutrina, porque está muito angustiado, sofrido. E aí precisamos chegar perto dessa pessoa, né, sem ser assim invasivo, né? A gente tentar ser discreto, mas acolhedor, deixar a pessoa à vontade para se colocar. É um trabalho delicado, por isso essas orientações é um trabalho muito delicado, né? Porque nós sabemos que vamos lidar com pessoas que interpretam as coisas de maneiras diferentes. Então, uma mesma ação pode ser interpretada de várias formas, dependendo de quem chega, e aí a gente vai ter que ter assim uma forma bem organizada de realizar esse trabalho. Vamos lá. Ele demora um pouquinho aqui, tá, gente? Ele é meio lento, fica teimando em não aparecer. Bom, e continuando nessas recomendações, ainda diz o seguinte: os confrades espíritas encarregados desse mistério são aqueles que já detêm razoável conhecimento do espiritismo, além do conhecimento, conhecem suas finalidades, diretrizes, normas administrativas e atividades, e revelam um certo grau de maturidade emocional, bom senso, afetividade e harmonização espiritual. Bom, quando nós estivermos conversando, né, depois da sessão, nós vamos conversar, e, gente, eu congelei? Eu estava congelada? Não, só tua voz que de vez em quando tava sumindo, mas agora voltou. É porque vocês todos tinham sumido para mim. Então, eu estava dizendo que quando eu parar essa exposição aqui, que a gente vai conversar, eu gostaria que vocês falassem aqui no grupo dessas pessoas que vocês já têm na recepção, que são essas pessoas que têm esse conhecimento do evangelho, que estão integradas na instituição, né? Quem já tem, quem não tem, como é que está fazendo para ter essas pessoas assim bem integradas, bem conhecedoras da doutrina, né? E que tem essas qualidades aí de afetividade, harmonização espiritual, né? A gente vai conversar sobre isso, tá, gente? E aqui, o recepcionista deve ser alguém empático, atencioso e loquaz o bastante para manter um diálogo objetivo e esclarecedor com o visitante. É imprescindível recepcioná-lo carinhosamente e encaminhá-lo com segurança ao setor da instituição pertinente ao caso, oferecendo-lhe as informações preliminares que lhe são úteis. São necessárias, portanto, ao recepcionista sensibilidade e maturidade suficiente para compreender a situação e tomar decisões com paciência e amor. E para que esse recepcionista consiga encaminhar a pessoa para o setor, né, de acordo com a necessidade dela, esse recepcionista tem que conhecer o trabalho da casa, né? Tem que conhecer tudo que é desenvolvido na casa, qual é o trabalho, qual é a assistência que aquela pessoa está precisando. Então, qual o setor, o departamento, o trabalhador que esteja ali que pode auxiliar. Como fazer isso se não tiver conhecimento do trabalho que é desenvolvido na casa, né? Eu tenho trabalhador na minha recepção, mas é uma pessoa de boa vontade, ela não tem esse conhecimento. O que nós podemos fazer? Capacitar esses trabalhadores. Então, precisamos estar fazendo encontros de atualização, né, de buscar as dificuldades que os trabalhadores dali estão tendo. Que dificuldade vocês estão tendo? Como é que a gente pode auxiliar? Vamos dar uma olhada aqui no documento, né, de orientação ao centro espírita. O que a gente está precisando fazer? Qual é a nossa realidade? Como buscar
solução para essas dificuldades que estão sendo apresentadas. Então, esse encontro é necessário para aquele que está coordenando o grupo de trabalhadores da recepção. Mesmo que esse grupo sejam 2 pessoas, mas é necessário que haja essa conversa, né? E aqui nós temos o trabalho de qualificação de trabalhadores, a essa tarefa básica, de tão grande importância no centro espírita, é necessário e urgente, pois cresce a cada dia o número de necessitados de acolhimento, esclarecimento e consolo. Então, nós estamos vendo, né, cada vez mais as pessoas estão sofridas, angustiadas, as dificuldades, né, de muitas pessoas com depressão, ansiosas, angustiadas, e elas nos procuram. Então, nós precisamos nos instrumentalizar para receber essas pessoas, né? Como fazer isso? E aí, a gente está encerrando, mas eu gostaria de encerrar com esse nosso querido irmão mais velho, né? Que está sempre nos oferecendo a sua luz para iluminar as nossas mentes, para que possamos enxergar melhor o caminho para trilhar com passos firmes, né? Com passos fortes, contando sempre com Jesus. Tá, gente? Então, esse é o trabalho que a FEB-CFN apresenta para nós, que eu trouxe para vocês, e para a gente conversar sobre essa nossa necessidade de organizar, né, o trabalho de recepção nas casas e de preparar trabalhadores para isso. Tá bom? Então, está aberta aí a nossa discussão, e eu vou interromper aqui o compartilhamento. Quem começa? Comece levantando a mãozinha, porque tem muita gente querendo falar. Estão tímidos? Ou não querem mesmo falar? Quem é que já consegue, que já está desenvolvendo um trabalho de recepção na sua casa? Passa para nós a sua experiência. Vamos lá, Jones. Então, Julimar, o que eu vejo também é muita dificuldade também numa recepção numa instituição espírita, porque a recepção ela tem que estar alinhada com os outros departamentos, né? Por exemplo, uma assistência social, né? A equipe, uma equipe, né, que possa atender aquela pessoa que veio no momento. Então, como você falou, ela tem que conhecer todos os trabalhos da instituição espírita, né? E, por exemplo, chega uma pessoa com fome numa instituição espírita. Às vezes, a pessoa do DESAPS não está na instituição espírita e a fome não espera, né? Como a gente vai fazer para solucionar, dar um alimento, uma cesta básica, ou qualquer coisa que possa suprir a necessidade daquela pessoa naquele momento, estando na recepção e você não tem acesso a esses materiais? Você vai pedir a pessoa para retornar outro dia, se no momento ela está com fome? Então, por isso que tem que ter assim, uma ligação entre os outros departamentos. Por exemplo, sabendo disso, colocar uns alimentos à disposição para que a gente possa se usar dele quando tiver a necessidade, entendeu? Sim. Então, precisa dessa ligação com os outros setores. E essa é a dificuldade que, às vezes, eu acho na instituição espírita. Verdade, exatamente. Isso daí é uma coisa comum, né? Que a gente encontra o tempo todo. Toda hora tem alguém batendo na porta da casa espírita. Mas aí... Será que valeria a pena... Só um instantinho. Será que valeria a pena ter uma cesta reserva para um caso desse, assim, de emergência? De repente, ter uma cesta reserva num caso desse? Ou então, pelo menos, algum material, né? Mesmo que não consiga uma cesta, mas que haja alguma coisa, né? Feijão, arroz, as coisas assim básicas, e que o recepcionista saiba onde está e como lançar a mão desse material. Mas, para isso,
aqueles que trabalham com esse tipo de assistência precisam estar em ligação com a recepção, né, para que a recepção, no caso de necessidade, como o Jones colocou, não há ninguém da assistência social ali, na casa, naquele momento da reunião. E aí, como é que vai fazer? Então, é preciso que haja esse entrosamento. Olha, no caso de chegar alguém necessitado, então você vai buscar ali, né, onde tem e tal, essa orientação, né? E inclusive, eu vou até anotar aqui essas sugestões que vocês estão dando, porque isso é importante para a gente depois montar o nosso trabalho, né? O nosso trabalho na nossa casa e o nosso trabalho de orientação do seu. Uhum. E então a Andréia está com a mãozinha levantada. Pode falar aí, Andréia. Então, assim, rapidamente, nesse caso, não é só a pessoa do SAPS que responde pela instituição. Tem a diretoria, né? Pode não estar alguém do SAPS ali, mas provavelmente numa reunião pública, seja lá o que for, está um membro da diretoria e ele tem autonomia para estar, né, dispondo dos alimentos, pelo menos devia, aí é outro assunto, né? Entendeu? Aí a gente vai cair em outro assunto, mas, né, aí teria que a diretoria ter autonomia para conversar com essa pessoa e atender ela da melhor forma possível. Assim, falando sobre isso, duas coisas, eu nem ia falar sobre isso. O diferencial, a recepção é algo muito delicado, que às vezes a gente acha que não. Vou falar uma experiência que eu tive há pouco tempo lá no GFIA, na nossa casa. O bairro Jabão é um bairro pequeno, né? E a gente vê as pessoas. Então, tem uma senhora, a gente conhece os catadores de garrafa PET, essas coisas aqui no bairro. Tem uma senhora que estava até olhando na rua que eu moro, eu falei para ela ir lá no centro buscar, né, uma cesta básica e tal. E ela, antes, porque lá na rua do centro tem várias, né, tem um centro de Umbanda, essas coisas, ela bateu no centro de Umbanda, aí falou para ela ir lá. E a gente falou para ela entrar, e claro que a Casa de Jesus vai receber todo mundo de portas abertas. Ela chorou muito, porque ela disse que foi bem recebida na casa espírita e que isso não costumava acontecer em outras casas religiosas que ela batia. Então, acho que isso é um detalhe muito importante para a gente perceber, porque ela se sentiu bem, sabe, Julimar? Não foi só porque ela recebeu a bolsa, mas porque ela foi bem acolhida dentro da casa, inclusive ela foi convidada a entrar na casa espírita, o que ela disse que não estava acontecendo com outras casas religiosas até em que ela batia a porta. Entendeu? Então... Dá o que você está precisando e vai, né? Exatamente. Sabe? Então, aquilo fez uma diferença para aquela mulher sofrida que vive na rua, que é, né, aquela pessoa que a gente não vê, catando lixo, né? E ela foi bem recebida. Então, isso é muito importante da gente saber. E a gente lembrar também a forma de receber. A gente tem que ter um certo sexto sentido para saber como a gente recebe as pessoas, principalmente quem chega a primeira vez, certo? Porque a gente não sabe qual é a problemática da pessoa, né? Por exemplo, às vezes a gente é uma pessoa muito efusiva, já chega abraçando e beijando. Se você está recebendo alguém, por exemplo, do espectro autista, essa pessoa não tem dificuldade com toque, não é de uma primeira vez, essas coisas todas, né? É só para a gente dar uma observada nessas situações, né? Então, é só isso que eu queria falar. A gente tem que ter isso que você falou, é muito importante, se preparar, mas também ter essa questão, e a gente não pode ter preconceito, porque a gente vai receber, como eu falei dessa senhora, a gente vai receber a pessoa que vai na reunião pública, a gente pode receber uma pessoa alcoolizada, isso acontece, conversa com a gente. Como é que a gente vai tratar essa pessoa? Pode receber essa pessoa que é um catador, né? E que não tem aquela aparência, como a gente acha, né? Enfim, entre aspas, boa aparência, estou botando entre aspas, tá, gente? É uma coisa assim.
e essa pessoa tem que ser tão bem recebida quanto qualquer pessoa. Todo mundo tem que ser recebido igual, né? É nesse sentido. Abrindo um parênteses aqui, que o Paulo vai falar, pegando esse teu gancho aí, quando havia uma moça que ia sempre à minha casa, às quintas-feiras, que é dia de reunião pública, pedir para colocar os nomes de algumas pessoas. O interessante, eu a conhecia porque era mãe de uma aluna, né, com que eu trabalhava. Ela vinha muito bêbada, ela não conseguia escrever. Mas o interessante é que ela pedia para a gente escrever os nomes das pessoas que estavam necessitando. Então, apesar de ela estar embriagada, ela sabia que ali era um local de socorro e ela sabia quem é que estava precisando de socorro. E ela ditava para a gente os nomes. Geralmente era eu que atendia, porque eu já conhecia. E, naquela época, a gente ainda não tinha essas orientações todas para a gente ficar mais firmes. As pessoas ficavam um pouco assustadas, porque ela chegava muito embriagada. Mas eu achava isso muito interessante, como é que, mesmo embriagada, alguma lucidez ela tinha, porque ela se encaminhava para lá toda quinta-feira para botar os nomes para ajuda, né, para irradiação. Quer dizer, a gente precisa realmente estar com calma, paciência e equilíbrio, mesmo que não conheça as pessoas, porque eu estava equilibrada porque conhecia, não sei se fosse um desconhecido, se eu conseguiria, né, a mesma tranquilidade de atender, né, que a gente precisa fazer esse trabalho. Vamos lá, Paulo. Opa, boa tarde a todos. O que eu queria citar, que é muito importante na recepção, e nós temos histórias assim lindas e maravilhosas, é justamente o retorno daquela pessoa que chegou na casa, foi bem recebida, foi ouvida, e ela ficou tão satisfeita que ela retorna. Então, nós temos conhecimento de pessoas que passaram por casas, entraram, sentaram, e acabou a reunião. A pessoa levantou, ainda ficou... Eu estou contando, assim, não precisa citar o nome. Então, a pessoa ficou ainda no corredor, junto com os frequentadores. Ninguém deu atenção à pessoa. A pessoa ainda voltou mais uma vez e não voltou mais, porque ela entrou e saiu, sabe aquela coisa da indiferença, né? E quando... Aí até uma homenagem, né? Tem uma companheira nossa que já retornou à pátria espiritual, a Dulcineia. A cada casa tem uma pessoinha, né? Aquela pessoa. E a Dulcineia, ela costumava... gente, as pessoas voltavam por causa da Dulcineia. Era muito legal, né? E outra coisa também, nós, em relação ao que o Jones falou, nós não temos essas condições, né? Não dá realmente, mas o atendimento fraterno nosso, ele é marcado. Nós não temos um plantonista, e a pessoa às vezes quer, olha só, não tem condições. Tem casa que tem plantonista, tem uma pessoa disponível, se aparecer alguém para o atendimento fraterno, tem alguém lá à disposição, com escala e tudo. Na nossa casa, nós marcamos a data, normalmente para 18h30, foi o que aconteceu ontem, né? De 18h30 às 19h30, o atendimento fraterno é de 1 hora, dá, né? Porque a reunião é 8 horas, e depois a gente mostra a casa toda, a recepção também, né? Estamos remontando a escala, e é muito legal ter as pessoas como a Julimar, né, apresentou muito bem, sabendo o dia do atendimento tal, o dia da conversa tal, e isso é fundamental. E, claro, o retorno, a pessoa ficar tão satisfeita, e também, só para fechar, a noção de que ali é um centro espírita. Ok? Então, aqui mostrando realmente a ideia da doutrina, do atendimento. E isso a gente fica muito feliz quando chega numa casa e já encontra uma mesinha ou uma pessoa na porta fazendo a recepção, né? A nossa casa tem recepção. Muita paz, tudo de bom. Tá, Carlinho? Eu estou ouvindo aí falar, né?
nesses momentos que nós estamos vivendo, claro que a gente deve ter na recepção uma pessoa, como vocês disseram, equilibrada, principalmente conheça a casa espírita, que tenha uma certa autonomia para falar. Em relação ao alimento, eu não sei, muitas das vezes batem a nossa porta e a gente nem sequer atende, né? Mas você imagina, se quem tem na casa um DESAPS que distribui, né? Se o DESAPS não tiver e aquela pessoa, será que o DESAPS ele é trancado, onde ficam as compras, e só quem tem a chave é o responsável? Essa pessoa vai ficar vulnerável. Realmente a gente deveria ter alguns alimentos, né, que a gente sabe, um açúcar, um arroz, de repente um café, alguma coisa que a gente pudesse, né? E a pessoa ter todo o conhecimento da casa espírita para poder explicar que a bolsa de compra poderia falar no outro dia, mas tem outras questões, né, que vocês falaram. Eu, quando estou aqui no Pedro de Alcântara, que é uma casa que é de rua, aparecem muitas outras questões. Olha, dona Regina, ou dona Jolimar, eu moro em São Gonçalo, eu estou aqui em Bangu, não sei porquê, mas eu sou ex-presidiário. Epa! Barulho é esse? Sou eu não, hein? Não estou escutando o Carlinhos, eu estou escutando barulho. Dona Jolimar, eu moro em São Gonçalo, eu sou ex-presidiário, estou até de tornozeleira aqui. Estou dependendo, eu e o meu amigo, de um dinheiro para voltar para casa. Se a pessoa que estiver na renda, a pessoa que estiver na recepção não for orientada, né, para resolver aquele problema, primeiro, ela pode ficar com medo. Primeiro que ele já chega te amedrontando. Então, nesta recepção, a gente tem que estar muito atento. A gente precisa ser caridoso, precisa ser amoroso. A casa realmente é de Jesus. Mas, como Jesus disse, atende a todos com firmeza, mas com muito amor no coração. Então, se essa pessoa que está na recepção, que às vezes a gente bota qualquer um, né? Fica você lá que não tem ninguém. Essa pessoa entra em pânico. Então, é só para a gente... E outra coisa, aqui é só de curiosidade. O que é locais? Locais. Uma pessoa que seja perspicaz, sei lá, que resolva as coisas. Então é isso. Facilidade para resolver. Tem muitas questões. Na portaria aparecem questões de todos os gêneros. Se a pessoa não tiver minimamente conhecimento, claro, da doutrina espírita, né? E essa palavra difícil que a Jolimar falou, mas com fraternidade, nós iremos fazer um desserviço. Só fazer um comentário com relação a isso que o Carlinhos falou do presidiário, e no GFIA que chegam dizendo que foi o Logobuco que mandou. O seu Wilson Logobuco faz trabalho no presídio há 43 anos. Então, às vezes, na nossa casa, aparecem as pessoas, mas a gente já combinou com ele que quando ele envia alguém lá no centro para ser atendido, ele avisa a gente com antecedência, entendeu? Porque isso acontece, agora nem tanto, mas isso acontecia com muita frequência. Eu estou falando, Carlinhos, porque você entendeu? Ainda tem lá no coral, ainda tem esse detalhe. O canto a gente recebe. Realmente a gente fica um pouco preocupado mesmo com essas coisas. Nós que estamos tentando nos preparar para as situações, nós ainda ficamos bastante preocupados, porque, como o Carlinhos falou, nossa casa é uma casa assim que tem passagem, né? Muitas pessoas passam ali, e a fama de que a casa espírita é uma casa de caridade, que auxilia as pessoas, boazinha, né? Corre, né? E aí muita gente chega lá, nós recebemos muitas pessoas com a mesma história, às vezes a mesma pessoa,
né, com aquelas histórias de que veio não sei de onde, que perdeu dinheiro e que precisa de dinheiro da passagem, às vezes precisa de dinheiro para comprar um remédio, e aí a gente se oferece para comprar o remédio, aquelas coisas assim, aquelas histórias que são bem antigas, que todos nós conhecemos, mas que as pessoas continuam usando. E, infelizmente, nós ainda vivemos essa situação de colocarmos no trabalho as pessoas que têm boa vontade para realizar o trabalho, mas não para se aprimorar naquela ação. Porque se entrasse apenas com a boa vontade, mas depois buscasse, né, entender melhor a função e se aprimorar mesmo, né, se aperfeiçoar naquela tarefa, mas não, muitas vezes você fica insistindo. E, às vezes, algumas pessoas falam assim, daqui a pouco a pessoa vai embora, porque você fica insistindo para fazer determinadas coisas, né? E essa gente ainda lida. E saber da importância da recepção, né, Gilemar? Oi? Não entendi. Desculpa. E saber da importância, né? O que significa ser recepção. E aí entra o nosso trabalho como o líder espírita, né? Aquele que está à frente das ações, de estar assim, auxiliando aquele companheiro, de estar fazendo esses encontros para que fique mais inteirado da ação, para que perceba a importância, porque muitas vezes a pessoa nem percebe que é um trabalho tão importante. Acha que a recepção é só para dizer boa noite, boa tarde, bom dia para as pessoas que estão chegando, e se perguntar alguma coisa, responder, pronto, não vê o aprofundamento dessa atitude, dessa ação, desse trabalho, né, dessa tarefa. E então nós que estamos assim aqui, por exemplo, estudando, tomando conhecimento dessa importância, do valor desse trabalho, a gente precisa auxiliar esses trabalhadores para que eles realizem a tarefa de uma forma cada vez mais próxima do ideal, porque a gente sabe que o ideal nós não alcançamos nunca, mas que chegue mais perto, né? Já é um objetivo, certo? Mas alguém gostaria de fazer alguma colocação? É o Henrique? Pois não? Seguinte, né? Primeiro, acho que esse trabalho está sendo desenvolvido aqui, a importância, né? Justamente destacar, como foi falado, né? Às vezes não se dá tanta importância na recepção, mas como foi falado aqui, é muito importante esse trabalho. Então, lá na casa também nós estamos tentando desenvolver, trabalhar em dupla, né? 2 pessoas na recepção, identificadas, estão providenciando a identificação, e, como você falou, em boa vontade. Primeiro passo realmente é a boa vontade. Mas se nós formos pegar todas as orientações que estão aqui, das características que tem que ter uma pessoa para chegar na recepção, conhecimento da doutrina, conhecimento do evangelho, conhecimento das áreas, tudo isso fica muito difícil. Então, primeiro, acho que realmente precisa ter a boa vontade e a liderança ter como, assim, fornecer os treinamentos, né? A qualificação, como esse trabalho está sendo realizado aqui, a importância desse trabalho está sendo realizado, e o livro do orientador que nos traz, assim, uma luz, né, de como proceder. E cada casa tem algumas particularidades, né? Como também apresentar os trabalhos que estão sendo realizados, cabe também, né, a pessoa que está recebendo. Por isso a importância de ter 2 pessoas na recepção, né? Aquele que está sendo pela primeira vez, ele vai ser acolhido por uma das recepcionistas, né? E se apresentar, ter uma atenção um pouco maior, né? E continua a recepção com a outra pessoa, explicar sobre o que vai ser feito, sobre a palestra, sobre o passe após a palestra, que é opcional. Todos esses trabalhos que, muitas vezes, a pessoa que chega a primeira vez na casa não tem conhecimento, né? E como foi falado aqui, às vezes a pessoa chega, senta, vai embora e ninguém procura. Então, qualificar. E outra coisa, ressaltando também, como você está falando aqui, os trabalhos de participar do grupo de estudo. Isso é fundamental. Não só o trabalhador da recepção, como todos os trabalhadores da casa espírita, a necessidade de estar integrado ao grupo de estudo, né? Porque é ali que a pessoa vai se desenvolvendo, vai criando os caracteres para se melhorar, né? E estar mais com conhecimento dentro da doutrina espírita. Porque se
se isso tudo for exigência para um trabalhador na recepção, fica muito difícil. Não é isso? É verdade. Aliás, se a gente for observar bem, qualquer exigência assim, um pouco mais profunda dos trabalhadores de qualquer setor da nossa casa fica difícil, porque nós temos poucos trabalhadores e os trabalhadores que têm, a maioria deles, a gente está contando com a boa vontade. Né? E aí, depois, sim, a gente começa a fazer esse trabalho de qualificação para que as pessoas possam ir percebendo a importância da tarefa e a importância dela se aprimorar na realização daquela tarefa. Então, acho que também, se a gente chegar e falar, não, você só pode participar se você tiver isso, nós mesmos teremos de sair da tarefa, porque nós também não temos tudo isso, né? Essa empatia, essa fraternidade, esse equilíbrio, nós não temos isso tudo. O que nós temos é o desejo, né, de estarmos ali naquelas tarefas de muito boa vontade e de nos preparando para sermos bons instrumentos de realização da tarefa. Então, acredito que todos nós que estamos aqui hoje, né, num sábado à tarde, reunidos, conversando sobre essas coisas, é porque nós realmente estamos com desejo de realizarmos a tarefa de uma forma cada vez melhor. Né? E acho que isso é muito importante, que nós tenhamos esse desejo e que também busquemos desenvolver esse desejo nos nossos companheiros da casa, que eles queiram se aprimorar, que eles compreendam que, no passado, todo o trabalho na casa espírita se fazia com boa vontade e estava muito bom. Hoje em dia é diferente, nós temos muita burocracia, nós temos muitos detalhes a cumprir. Você vê que, no passado, um trabalho de campanha do quilo era feito nas ruas e com crianças, com adolescentes, e todo mundo ia para a rua sem problemas. Hoje em dia você já não pode fazer mais isso. Né? O trabalho de voluntário dentro da Casa Espírita, todo mundo chegava, se voluntariava, vou fazer isso, fazer aquilo. Hoje já não é mais assim. O trabalho de voluntário é um trabalho que tem todo um esquema burocrático. Então, as coisas mudaram. E porque mudaram, nós também precisamos mudar as nossas atitudes, nós precisamos compreender melhor a Casa Espírita, que hoje em dia não é apenas uma instituição que abriu suas portas para receber, não, ela tem toda uma questão burocrática que envolve o trabalho, né? E daí a gente precisa conhecer, nós que somos, porque a Casa Espírita é uma casa que acolhe, todos ali são irmãos. Então, se são irmãos, a casa é nossa, a gente precisa cuidar da casa. Precisamos realizar o trabalho da melhor forma possível. Se a gente ainda não tem a melhor forma, a gente tem que ir buscando para que a forma que nós temos vá melhorando cada vez mais. Né? E é isso, gente. Mais alguém quer falar? Antônio? Fátima? Julimar, eu estava aqui pensando assim, como é bom ter casa pequena. Realmente. Casa pequena é a coisa mais gostosa do mundo, né? Porque casa pequena, todo mundo está junto, e aí se tem uma pessoa responsável na recepção e ela não preenche todos os requisitos, ela é auxiliada pelos outros, pelos diretores que estão juntos, por todo mundo que está ali, está todo mundo sempre de olho em tudo, então a pessoa não se sente só, nem amedrontada. E, ao mesmo tempo, em paralelo, a gente precisa ir ajudando essa pessoa, porque a gente não sabe, né, o que o futuro lhe reserva. Né? De repente, um dia vai para uma casa maior e vai ter mais conhecimento para trabalhar. Mas trabalhar em casa pequena facilita muito isso. Porque a gente está vendo todo mundo que chega. Por exemplo, uma casa grande, que a recepção é num lugar, o salão é no outro, e você, para chegar até lá, tem todo um trâmite para fazer, é complicado. Mas quando a casa é pequena, não. A pessoa chega, já está com aquela coisa assim, quando você abre a porta, já está na casa. Aí você já está abraçando, né, naquilo que dentro das possibilidades. Então, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Mas nós precisamos realmente ir nos qualificando, porque isso é necessário, é importante. Mas eu digo que em casa pequena a gente
trabalha com muito mais com o carinho, com a atenção para com os outros, né, do que propriamente com a questão dessa questão assim, mais técnica, embora seja importante também, não estou deixando de reconhecer que seja importante, mas que é mais fácil trabalhar em casa pequena. Com certeza. Carlinhos levantou a mão. Eu acabei me enrolando e cheguei tarde, só deu para assistir um pouquinho. Isso aqui vai ficar gravado em algum local depois? Vai. Ah, que bom. A recepção realmente ela é a porta principal da casa, né? Para acolher a todos aqueles que chegam à nossa casa. E a gente tem que ter um carisma. E, às vezes, a gente até acha que está fazendo tudo certo e, de repente, passa desapercebido uma pessoa e que ela se sente magoada, né? Porque naquele dia, por N razão, a gente não deu a atenção necessária, ou a pessoa chegou em cima da hora para a reunião pública, né? E aí não dá para você dar aquela assistência, mas a gente ter aquele olhar realmente muito atento para cada um que chega, porque muitas das vezes, por uma pequena coisinha que aconteça, aquela pessoa pode não retornar. E se ela chegou até a nossa casa, ela foi trazida pela espiritualidade. Então, a gente tem que estar redobrando essa atenção para que a gente possa atender a todos de uma maneira melhor possível, para que ele se sinta acolhido, né? Principalmente aquele que está chegando pela primeira vez, está querendo encontrar um rumo na sua vida. A recepção realmente é muito importante. É verdade. Obrigada, Fátima. Carlinhos, você está com a mão levantada de novo ou você só não abaixou? Não, rapidamente. Eu quero agradecer novamente, porque nós que não ficamos só na nossa casa, né? Que a gente faz muito movimento espírita, aonde eu chego, em qualquer casa espírita que eu chego, primeiro, é uma troca de aprendizados. E eu me sinto como se estivesse em casa, porque a gente acaba pegando experiências. Então, é só para agradecer a todas as casas, né, que sempre me acolheu muito bem, e o grupo espírita em que a gente está momentaneamente responsável, eu me sinto bem. Pedro Alcântara, PDM, OEC, aonde eu estiver, João Batista, onde eu estiver, Jefia, eu me sinto como se estivesse na minha casa, que como a Julimar, acho que foi a Julimar, foi a Regina, é pequenininha. Você deu um passo, você já está de abraço com o recepcionista. E todo mundo está tomando conta, não, né? De olho em todo mundo. Então, isso é muito legal. Muito obrigado. Julimar, posso dar uma dica? Eu me lembrei agora que eu li esses dias até um texto que eu vou usar numa palestra que eu vou fazer, que fala da nossa postura, principalmente enquanto recepcionista e atendimento fraterno. Se chama Nas Hesitações de Pedro. É o capítulo 36 do livro Luz Acima de Humberto de Campos, que é uma dúvida de Pedro, e Jesus se apresenta a Pedro e tira as dúvidas dele, como ele tem que atender uma companheira que está batendo a porta, e é uma companheira de vida duvidosa. Então, Jesus está falando da postura. É muito interessante da gente ler e refletir, tá? Me lembrei dele agora, que a gente está falando dessas coisas. E, rapidamente, assim, a Regina falou da questão da técnica. Mas a questão da técnica, ela é... Quando você une as duas coisas, dá muito certo, né? Eu tomo a Fátima, que é lá do CELC, é uma casa que tem uma recepção maravilhosa. E eles têm essa questão da estrutura da técnica muito bem feita, e eles te recebem de uma forma que você sente como se você faz parte daquela casa. Eu, particularmente, toda vez que eu vou, desde a primeira vez, e toda vez que eu tenho a oportunidade de ir lá no CELC, a recepção é muito bem estruturada, tem toda essa técnica, e você parece que você está na sua casa, entendeu?
Eles têm um trabalho, eles conseguem fazer isso. Então, quando a gente consegue aliar as duas coisas, é muito bom. Fala, Jones. Julimar sumiu? Não, eu estou aqui, mas é que eu estou me mexendo. Tá. Eu queria também saber, Ju, por exemplo, essas instituições que na recepção pegam alguns dados da pessoa que está entrando, por exemplo, telefone, e-mail, se isso seria legal ou não, né? E também, assim, por exemplo, quando a pessoa está indo a primeira vez numa instituição espírita, aí a pessoa anuncia lá que está indo como primeira vez, que seja bem-vinda. Isso não dá um certo constrangimento na pessoa? Eu acho que eu ficaria sem graça. Olha, quanto a essa coisa de pegar endereço, dados assim, eu nunca li sobre isso para a gente fazer. Na minha questão pessoal, eu não gostaria de chegar numa casa pela primeira vez, que eu talvez nunca mais vá aparecer ali, que deixasse meus dados, sabe? Eu não gostaria. Até porque, Julimar, agora tem a nova lei, né, de proteção de dados. E a instituição espírita, para os órgãos, é uma empresa, porque tem CNPJ e empresa. Sim. Então, também está ligada a isso. E as pessoas pensam que a proteção de dados é só mesmo para a parte digital, para site, né, para essas coisas assim. Mas, se você anotar num caderninho os dados da pessoa, isso também está contando, entendeu? Sim. E assim, lá no atendimento fraterno, a gente pede o telefone. Por quê? Porque a gente agenda. E aí, se a pessoa estiver atrasada, a gente entra em contato para saber se ela vem ou se aconteceu algum imprevisto que ela não vai poder vir e tal. Mas essa coisa de você pedir endereço, telefone, e-mail, já é assim, eu achei um pouco invasivo, né? Principalmente na recepção. Porque o que acontece? A gente vai na instituição um dia, pode ser que não venha mais. Então, para que nós vamos deixar nossos dados ali, né? Agora, esse de dar as boas-vindas para as pessoas, eu acho que se for numa casa pequena, não vai ser tão constrangedor, mas uma casa grandona, cheia de gente. Lá na minha casa, por exemplo, em dias normais, tem umas 80 pessoas. Agora, no retorno da pandemia, nós estamos observando pouca gente, aí eu conto, né, para ver assim, mais ou menos quantas pessoas. Tem 50. Então, 50 parece muita gente, né? Mas para lá, que já era assim, costumava ter umas 80 pessoas, a gente acha pouco. E aí, no meio daquela monte de gente, você vai e chama a pessoa, fulano, não sei o quê. Pode ser uma pessoa que não se sinta à vontade de estar sendo exposta, né? São tantos detalhes, né? Como falei, cada um recebe de uma forma. Em via das dúvidas, acho melhor não fazer, acho melhor dar as boas-vindas a eles. Eu acho melhor. A forma de perguntar, a forma de falar também. Porque, às vezes, a casa é pequena, você fala assim, tem alguém pela primeira vez que gostaria de se apresentar? Se quiser, não vai falar nada. Simples assim. Ou então, até dizer, né? Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sintam-se Sejam abraçados. É melhor. Uma coisa genérica é melhor, assim, é melhor. Assim é melhor. E assim também, eu também lá a gente não costuma pegar telefone, endereço das pessoas, não. Só fazemos isso quando a pessoa começa a frequentar o estudo do ESD, o estudo da família. Aí a gente pega os dados dessa pessoa, porque se essa pessoa, por alguma razão, der uma sumida, a gente entra em contato. Mas nunca pegamos pela primeira vez, não, porque é aquilo que pode acontecer. A pessoa foi lá para conhecer e não volta mais. Né? Agora, é diferente aquele que faz um atendimento fraterno, passa a frequentar o ESD, né? Porque o atendimento fraterno leva a pessoa a estudar, né? Porque o atendimento fraterno nada mais é, né, um consolo e a orientação, né, para que a própria pessoa busque a sua autotransformação através dos estudos. Aí sim, quando começa a ter um vínculo maior com a casa,
Aí a gente faz uma fichinha com o telefone e tal, se quer entrar no grupo de estudo do WhatsApp, né? Porque aí já cria um vínculo maior. Gente, nosso horário já passou, né? Mas foi bom a beça. Acho que está na hora. Qual vai ser o mês que vem? Mês que vem tem que olhar aqui. Deixa eu ver. Enquanto a Regina está olhando, gente, nós encerramos esse momento, né, de conversação, de reflexão, e aí nós vamos partir para uma outra parte, que é nossa reunião administrativa, né, do 20º Museu. Então, eu quero assim, agradecer imensamente a participação de vocês, que foi muito rica, muito boa, assim, que ajudou bastante a gente. E aí já conseguiu o próximo encontro, Regina? O Jones colocou aí no chat, crianças e jovens, o que tem a oferecer? Então, a gente convida a todos e para divulgar na casa o pessoal, que todo na nossa reunião, que é no último sábado, nesse primeiro momento, a gente está fazendo isso, e no próximo mês a gente vai falar do trabalho do jovem e da criança, né? O que eles têm a oferecer? E a gente fica assim, muito, muito feliz com a presença de vocês. É muito legal ter assim, outros irmãos de outros seus. É muito legal, gente. Então, venham, coloquem na agenda já o nosso último sábado aí, né? Para a gente se encontrar. Tá bom? Um beijo para todo mundo, que foi muito bom ter vocês. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Fica com Deus, todo mundo aí. Obrigada por ter podido, pelo menos, participar um pouquinho. Foi muito bom. Obrigada. Foi muito boa a sua participação, Fátima. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Vem com Deus. Bom, pequenos e grandes amigos. Aí agora interrompe a gravação, né? Agora, sair.